Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Empreendedores Fantásticos. Meu nome é Danilo Santana, eu estou aqui com a Daniela Coqueto. Prazer, Daniela, em te receber aqui comigo no nosso primeiro episódio. Seja muito bem-vinda, dona Daniela. Primeiro episódio. Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Esse é um projeto que nós montamos com muito carinho e para trazer inspiração para vocês. E hoje eu gostaria de apresentar uma convidada muito especial, uma amiga querida que eu acompanho já faz um tempo, a Viviane Bedin. Ela é Master Internacional, ela é mentora, professora, um histórico longo, e hoje ela veio compartilhar um pouquinho da história dela. Então, bem-vinda, Vivi, muito obrigada por ter topado. Muito obrigada, eu que agradeço, é uma honra estar aqui participando desse primeiro episódio, prazer imenso. Muito bom, muito bom. E então, antes da gente começar, a gente tem muita coisa para falar, tem muita coisa para puxar aí da nossa convidada de hoje. Mas antes eu vou deixar com vocês um recado dos nossos patrocinadores. Você conhece a WK Produções? Na WK Produções você grava com áudio de alta qualidade e vídeo profissional em um estúdio moderno e equipado. Seja para entrevistas, podcasts ou conteúdos digitais, temos tudo para você brilhar na internet. Venha conhecer nosso espaço aqui no Rod Ramos. E se você também quer fazer parte desse projeto, entre em contato conosco, nós vamos deixar os nossos telefones na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos então dar início para a nossa entrevista com a nossa querida convidada, Vivi. Vivi, começa então, se apresenta para nós, fala um pouquinho da sua vida, da sua trajetória. Bom, como já foi dito, eu sou Viviane Bedin, Grandmaster Internacional. Conheci a Dani justamente nesse curso de Master, foi uma honra conhecê-la. E eu venho de uma família dividida, então metade da família era próspera, a outra metade não. Então eu cresci nesse meio. E aí eu sempre fui uma criança muito tímida, muito fechada, reservada. Inclusive, até minha família fala que hoje se surpreende com a Viviane adulta. Legal. Falou que descobriu uma nova Viviane. Então, é uma descoberta que eu venho realizando junto com os treinamentos, junto com mentores. E hoje, graças a Deus, tenho o prazer de ser uma empresária da beleza. Que bacana. Deixa eu já te perguntar uma coisa aqui, já quebrando os protocolos, né? Você falou da timidez, né? Então você foi uma criança tímida. Demais. Demais quanto, Vivi? Fala um pouquinho mais sobre isso. A ponto da pessoa dar bom dia e só a boca mexe e a voz não sai. Caramba. Então você tenta responder e aquela timidez é tanta que você anda olhando para o chão, você fala, a voz não sai. Por isso que eu gosto muito de bater nessa tecla que não existe pessoa que nasceu com dom para empreender, para falar. Boa. Tudo é treino, tudo é treinável. Exatamente. Tudo é treinável. E aí, conforme você foi crescendo, você foi desenvolvendo, você foi percebendo que tinha o talento, vamos dizer assim, essa parte para treinar, ou como é que foi? Como é que foi que você, de repente, você percebeu que você não era tão tímida quanto imaginava? Foi no processo. Tá. Durante o processo. Então, eu comecei a empreender, e aí eu percebi que para conseguir ministrar curso, para crescer, eu tinha que aparecer. Sim. Né? Aquele estalar de dedo que a gente percebe que se não aparecer, a gente não cresce. Sim, verdade. Então, quando eu comecei nessa trajetória de investir em crescimento, eu observei nos meus treinamentos que tinha essa parte de perder a timidez, de você enfrentar alguns bloqueios, de você enfrentar umas barreiras. Sim. É um pouco desafiador, porque você tem que lidar com alguns medos, algumas questões do passado, que não é confortável, mas é libertador, porque quando você consegue enfrentar, você se liberta. Ô, Vivi, faz quanto tempo que você é Grandmaster? Assim, desde quando você tá nos cílios, você começou os cílios há quanto tempo? E você fazia o que antes? Você era CLT? Chegou a trabalhar CLT? Ou você sempre foi empreendedora da área da beleza? Como que foi esse processo? Olha, eu já tentei de tudo. Eita, É até engraçado, porque tudo o que dava na minha cabeça eu tentava, eu arriscava. Na área dos cílios mesmo, eu tô há quase 6 anos. Vai fazer 6 anos. Como Grandmaster, há 4 anos. Sim. Que eu investi nessa posição de Grandmaster. Agora, empreender, eu acho que já tá dentro de mim, porque eu nunca quis trabalhar CLT. Tentei trabalhar, lógico, mas eu sempre fui uma pessoa que não sabia lidar com pressão.
Então a pressão me travava. Certo. E aí eu não conseguia atingir a expectativa da pessoa, eu me frustrava, eu ficava muito mal, não queria voltar a trabalhar. E aí eu sempre tentava trabalhar para mim. Já tentei vender roupa, ser a sacoleira, já tentei ser cabeleireira, já fui babá, já fui manicure também. Que mais? Já fui depiladora. Já tentou de Então, já tudo mesmo. tentei de tudo, mas não deu certo. Legal. Muito bom. E você já pensou, e eu vou falar como alguém da área da beleza também, que também já tentou de tudo, eu acho que a gente chega naquele momento, antes da gente se encontrar de fato como autoridade ou como referência, a gente chega naquele momento que a gente pensa, poxa, eu vou desistir. Eu vou procurar um emprego porque tá muito difícil isso para mim. Eu não vou treinar ninguém, eu não vou dar curso para ninguém. Então, como que foi? Você já pensou em desistir da área da beleza ou desistir de ser uma Grandmaster ou do empreendedorismo e seguir por um outro caminho? Ah, várias vezes, várias vezes. Por isso que eu falo que pensar em desistir é normal. É normal porque tanto de vezes que eu já pensei. Sim. Então, no começo, quando que deu certo? Sim. Essas vezes que eu tentei e não deu certo, lá no meu subconsciente eu sabia que eu tinha o suporte do meu marido. Então, ele que sempre investiu boa. em mim. E por investir em mim, eu sabia que se não desse certo, o suporte ia ser ele, né? Então, eu poderia ficar, digamos assim, tranquila. Agora, quando eu fui para a área dos cílios, já foi diferente, porque eu engravidei de gêmeos Eita. e eu já tinha uma menina. E foi perto da pandemia, a situação não estava fácil, e foi a hora que eu pensei, eu não vou poder contar com ele dessa vez. O plano B virou o plano A, né? É, exatamente. Tinha que dar certo e tinha que dar certo. Sim. Porque daí o valor que ele recebia no CLT passou a ser somente para as necessidades básicas. Uhum. O restante, graças a Deus, nós recebemos muita ajuda, fralda, leite. Então eu tinha que dar certo para ajudar. Uma renda já não era o suficiente mais. Uhum. Então eu não Entendi. tinha mais esse plano B. E aí foi onde eu fiz o curso online por conta da pandemia. Não tinha. Sim. Olha, por isso que eu falo tanto para as meninas, gente, aproveitem os cursos presenciais que vocês têm a aula teórica, aula prática, Sim. É, porque porque era tudo online, né? tudo Na pandemia, online, tudo online, sim. muito mais difícil. E como estava começando essa questão do online, Sim, sim, era o básico do básico. Tanto verdade. é que é até engraçado, para aprender a fazer a extensão de cílios, hoje em dia a gente pensa em inúmeras coisas, né? Sim. Eu aprendi só a aplicar, não aprendi nem a remoção manual, a famosa manutenção. Uhum. Eu não aprendi nem como fazer a manutenção. Tive que aprender na prática mesmo. Depois. Isso. Então, pensei em desistir nessa época, porém eu não podia. E aí eu treinava muito na minha sogra, só que a minha sogra é asiática, aquele olho super difícil. Gente. Muito difícil, mas eu acho que foi aí que me ajudou, porque Foi eu já uma comecei no escola, né? difícil. É, Uma escola nível hard já. exatamente. E aí a minha sogra, como ela me ajudava com os meninos, ela ficava um pouquinho com eles para eu atender uma cliente só, que era o tanto que ela conseguia ficar com os dois sozinha, né? Ah, O que é quase 2 horas. Sim. Com gêmeos, então era uma cliente e eu não podia passar disso, e foi assim que foi dando certo, foi dando certo. O meu primeiro final de ano que eu consegui R$ 500, eu fiquei super feliz, Oh, meu roxo, e aí eu fiquei mais feliz ainda porque eu usava a cadeira da cozinha. Então, as minhas conquistas foram assim, gradualmente, muito bom. e tudo com um gostinho de vitória, fiquei muito feliz. Então, desistir, pensei inúmeras vezes, mas não é a solução. E nem era uma opção, E né? não era uma opção Pelo que também. você falou, a desistência não era opcional. Tipo Uhum. assim, eu não tenho essa opção de desistir pela sua família. Exatamente. E quando a gente fala sobre isso, a gente pensa muito nas mulheres, né? Nós temos mais de 30 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. Uhum. E desse número, mais de 80% começaram justamente por conta da maternidade. Então a gente vê como que a motivação da família faz toda a diferença, né? Uhum. No desenvolvimento. E a gente
vê que são degraizinhos, né? E a gente fala muito de degraizinhos. Hoje é muito fácil a gente olhar e ver a Vivi Grandmaster, né? A Vivi que tem um evento, tem um movimento de mulheres, né? De alunas. É muito fácil a gente ver. Mas é interessante a gente ver os degraizinhos, as etapas que foram ultrapassadas, né? Que foram valorizadas e que foram superadas. Porque muitas vezes a gente vê tantas meninas, principalmente da área dos cílios, que é uma área, né? O Dan tá por fora da área dos cílios, mas a gente vê muitas meninas que investem, que compram material, que faz curso e que no primeiro cliente ou no primeiro olho que não dá certo, desiste. Ou que, sabe? E aí a gente vê uma história dessa, de uma pessoa que fala, eu não tinha a opção de fracassar. Então, eu dei uma olhadinha lá nos seus stories, né? Eu tava vendo aquela questão ali dos destaques, a parte da trajetória, né? E eu vi lá a sua menina, vi os gêmeos têm quantos anos hoje? 5. 5 anos. 5 anos. Tá, eu vi os gêmeos lá, né, bonitinhos. A menininha já tinha uns 5 anos na época? Tinha 7. Tinha 7 anos. E aí a gente falando aí sobre desistência, então sim, teve vontade de desistir, assim como todos os empreendedores. Aliás, não conheço, falava hoje com meu amigo, não conheço ninguém grande que tenha conseguido alcançar alguma coisa grande sem passar por dificuldades. Exatamente. Né? Não conheço. Mas a gente pode dizer, então, que a sua não desistência foi por conta dos seus porquês? Exatamente, sim. Porque senão eles não teriam o que comer, Sim. né? Então é quando a gente pensa assim, tem a fralda, tem a pomada, tem o leite, mas e o restante? Não é só isso, né? As contas de casa também, mas não é só isso. Então, muitas vezes a minha filha queria comer alguma coisa diferente, a gente tinha que conversar com ela para ela esperar um pouco, e ela sempre foi muito compreensiva, mesmo tão nova. Né? Mais difícil ainda. O mais difícil, exatamente. Né? E ela percebia a situação, né? E ela entendia da maneira dela, mas... E aí foi aí que eu pensei, não, eu não tenho opção. Eu não vou, eu não aceito que minha filha cresça, e também os dois, dessa maneira, vendendo o almoço para comer na janta. Uau. Sensacional, né? Sim, muito bom, muito bom. E sobre a sua rede de apoio, como que funciona hoje? Porque eu sei que você dá curso, você ministra curso, você tem evento, o evento da Onça, né? Onça Power. E fora isso, você tem estúdio, você tem atendimento, você tem gêmeos. Era uma vez. Tem o Era Uma Vez, eu tinha esquecido o Era Uma Vez. Era Uma Vez também é um evento super legal. Sim. Depois a gente pode até colocar lá. Mas tem eventos, tem um ecossistema enorme. Como é que você faz para gerenciar gêmeos, casa, filhos e tudo isso, sabe? Alunos, como que faz? Olha, meu marido fala que eu sou doida. A minha amiga que faz o evento comigo Era Uma Vez fala que eu sou doida. Ok. Então, eu acho que a loucura faz parte, mas acho que todo empreendedor tem um pouquinho de loucura. Uns mais, não é outros mesmo? menos, sim. Então, mas é uma loucura boa. Então, eu acho que isso me move. Sim. Porque quando eu não trabalhava, eu ficava mal porque eu sentia que eu não tinha utilidade. Eu cuidava da casa, meu marido, as crianças, mas eu ficava olhando assim, é só isso. Eu não tenho utilidade como mulher, como pessoa. Eu quero poder ajudar em casa, eu quero poder contribuir. Então, essa loucura, por mais que seja muito cansativa, mas me move, me deixa feliz, me deixa alegre. E eu estando alegre, eu também fico feliz para os meus filhos, para o meu marido. Sim. Só que eu tenho também toda uma logística. Então, quando eu pego algum compromisso, como evento, palestra, eu tento organizar para não ficar muito tempo fora de casa. Então, eu vou, mas eu tento voltar o quanto antes. E aí eu espero um período, um tempo, e aí eu vou de novo, eu volto. Então, não gosto de pegar uma sequência para eles não sentirem, porque eu acho que esse crescimento, eles têm que fazer parte e não fazer falta. Sim. Até porque eu cresci vivendo isso. Então, meu pai, ele era empreendedor. Depois ele se tornou empreendedor, mas ele era gerente de uma empresa. Ele conseguiu reerguer uma empresa aqui em São Caetano. E ele trabalhava demais. Então, eu ia dormir, eu não via ele. Eu acordava, eu não via ele. Eu só via alguns domingos. E esses poucos domingos que eu via,
eram tão especiais para mim, que até acompanhar ele no futebol, que era só coisa de homem, só tinha homem, ele colocava uma cadeirinha lá escondidinho para ninguém mexer comigo. Mas eu queria muito estar junto, então eu vejo como a Fez falta, presença, né, pra você. isso, a presença, ela é importante, ela é mais importante para os filhos do que o financeiro. A criança, ela não mede pelo financeiro, ela mede pela presença. Sim. Então eu tento não ficar muito tempo fora. Maravilhoso. eu acho que é Fazer parte e não fazer falta. Eu já anotei a minha Arrasou. meu primeiro insight da noite aqui. Maravilhoso, muito bom. Eu acho que esse é um desafio muito bom para a gente falar aqui, porque nós que somos empreendedores, a gente tem uma mania de que a gente tem que fazer parte de todo o processo. Sim. Né? No começo é muito difícil para um empreendedor delegar, abrir mão de controle de algumas coisas e focar em outras. Sim. Eu tenho um estúdio, e acho que você também tem, Também. de atendimento. Então, no começo você quer fazer os atendimentos, você quer fazer tudo, e às vezes você tem que entender que você tem que sair um pouco de trás da maca e você se concentrar, sair do operacional e concentrar no tático e capacitar pessoas para trazer. É só assim que a gente consegue crescer. Mas até a gente ter essa percepção e essa balança, muitas vezes a gente acaba se perdendo nos horários, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer essa percepção de que a gente precisa olhar para o todo, olhar para a nossa rede de apoio, né? Para as pessoas que fazem parte, os porquês, e saber mensurar isso e fazer essa divisão, porque eu percebo que muitos empreendedores têm essa dificuldade de fazer essa divisão. Sim. Muito bom, mas vamos continuar um pouquinho mais na sua trajetória, né? Então, nasceu os gêmeos, começou a pandemia, preciso fazer alguma coisa, preciso me sentir útil, vou fazer um curso. Começou a fazer os cursos, começou a trabalhar em casa, na cadeira da sogra. Na cadeira da Na cozinha. cadeira da cozinha, Aham. fazendo na sogra, né? Fazendo na sogra. Treinando na sogra. É. Rafael. E como que foi, assim, como que, né, dá continuidade, né, na parte cronológica aí. Sim. Como é que começou, os clientes chegando, você falou aí no Natal, né, de Sim. ganhando ali os primeiros R$ 500, mas como que começou até que chegar um ponto que você se estabilizou e falou, poxa, a minha empresa tá rodando, né, o negócio tá acontecendo e eu já consigo tirar minha renda daqui, né, para ajudar o maridão aqui. Continua para mim. Então, eu não tinha noção nenhuma de gestão. Tudo isso eu fui percebendo ao longo do tempo. Caminhada, mais Isso, na um, né? caminhada. Então, no começo, esses primeiros R$ 500 que eu ganhei, eu comprei o mocho e sobrou um pouco para aproveitar o final de ano. Legal. Mas aí chegou janeiro, já veio aquele choque de realidade. É o boleto. Clientes né? não voltam, A vida né? não é tão fácil É. assim, não é um mar de rosas. Os clientes não voltaram, fevereiro também não, março, fraco. Eu consegui uma maca de presente da minha vizinha, que é fisioterapeuta. Então, por enquanto, eu estava atendendo na cama, e aí eu elevava a cabeça da modelo que eu fazia cama. na cama, com o travesseiro. E você usava o mocho encostado na cabeceira da cama? E antes era cadeira. Ok, tá Sim. bom. Tô visualizando. Isso, bem confortável. Muito confortável. Tanto é que daí eu pensei, eu preciso de uma maca. Comecei a divulgar nas redes sociais que eu precisava de uma maca, até que a minha vizinha viu o meu anúncio e me doou a maca dela, estava parada. Show de bola. Aí eu comecei a fazer atendimento a domicílio. Isso daí foi uma estratégia muito boa no começo do ano, que eu estava com um atendimento super fraco. Então, quando eu coloquei atendimento a domicílio, Domicílio, apareceram algumas clientes. E aí eu comecei de novo a ter aquele dinheiro de volta. Depois, uma cliente, ela me indicou a dona de um salão, para eu fazer parceria. Sim. Na época, eu fiquei um pouco assim, porque os gêmeos ainda eram bebê. Uhum. Conversei com a minha sogra, conversei com a dona do salão, e ela foi muito compreensiva, ela deixou eu ir só quando eu fosse ter os atendimentos. Legal. Então, eu não precisava ficar em tempo integral. Sim. Eu ia com a minha maca portátil, ia lá, abria, atendia, depois fechava a minha maca, guardava minhas coisas, voltava. Se aparecia uma cliente de novo, eu fechava tudo, porque a minha sogra estava lá comigo até o horário do meu marido chegar. Uhum. Então, nesse período, se aparecesse alguém, eu podia voltar. Sim. E aí eu comecei a criar uma clientela. Com essa clientela, eu vi que eu tinha que administrar o meu dinheiro, Sim. porque o dinheiro entrava, bastante eu comecei a ver que era bastante, Uhum. só que também começou a ir embora muito Do rápido. jeito que vinha, saía. Exatamente. Porém, foi aí que eu consegui comprar também a minha primeira maca fixa, a maca
na época de luxo, a primeira, que é estreita, não é nenhuma maca desejo, Ah, né? Mas sim. super atendeu, as clientes amaram. E aí eu decidi que no salão não estava tão confortável, porque era um salão de cabeleireiro. E aí tem todo aquele cheiro de química progressiva, Barulho. barulho. Algumas clientes, elas ficavam fungando o nariz, dava dor de Sim, cabeça. sim. Então eu conversei novamente com a dona do salão, perguntei se eu podia atender na minha casa e quando ela precisasse de mim, eu ia atender lá. Aí eu fiquei nessa, atendendo no salão, atendendo em casa. Até que por fim, eu comecei a atender somente em casa, migrei só para minha casa e tô até hoje, Muito Você bom. tá atendendo na tua na casa. minha casa até hoje. Boa. Meu estúdio é na minha casa. Top. Boa. Eu também comecei na minha casa. Fiquei lá um tempo, depois a gente abriu uma sala. Uhum. E demorou um tempo para eu perceber. Na verdade, eu não percebi né? Uhum. Algumas pessoas falaram: você não dá curso? Eu queria fazer um curso. Será que você Legal. poderia dar um curso? Na verdade, foram as pessoas que vieram procurar. E eu não tinha certeza ainda se eu tinha segurança total, ou se eu era uma referência, porque quando a gente pensa em dar curso, ministrar Uhum. curso, a gente pensa na autoridade que a gente tem que ter, você tem que Exatamente. dominar, né? E aí eu pensei, poxa, será que eu estou preparada? Então era justamente sobre isso que a gente ia falar. Quando que você se sentiu preparada para ministrar os cursos? Como que foi as suas alunas, suas primeiras alunas? Como você fez para administrar isso? E como é até hoje, né? Porque você ministra curso até hoje. Me Sim. Conta aí. Então, exatamente como você. Eu comecei dando dica para as minhas clientes, postando conteúdo nas redes sociais, explicando os cuidados com os cílios. E eu percebi com a extensão de cílios que eu gosto de estudar, Boa. mas eu gosto de estudar o que me interessa muito, que é os cílios. E às vezes a cliente vinha com um problema, ai, meu cílio está caindo muito, e eu percebia que não era nada do que eu já tinha estudado. Eu, não, espera, eu vou estudar para ver o que está acontecendo no caso dela. E aí, quando eu descobria, gente, que bacana, deixa eu gravar um conteúdo sobre Legal. isso. Inclusive, uma cliente, ela começou a cair a extensão, eu fui pesquisar, fui atrás e descobri que é porque ela sempre fazia progressiva no salão. Um dia ela não conseguiu marcar horário no salão, ela fez a progressiva na casa dela, progressiva à base de ácido, Ok. e ela enxagou a cabeça no chuveiro, e Socorro. aí os cílios caiu tudo, somente a extensão, não os cílios dela. E eu fiquei, mas o que está acontecendo? Os cílios dela não caem. Quando eu descobri isso, do pH e tudo mais, eu gravei um conteúdo. E exatamente como foi com você, Dani, as pessoas começaram a perguntar: mas você não ministra curso? A minha filha, a minha amiga, Uhum. ela quer fazer também. E aí eu fiquei: olha, eu nunca. Eu li uma vez em um livro: nunca diga não. Isso. Sim. Então, se você ainda não faz, Isso. você fala: olha, no momento eu estou estruturando o meu curso. E eu pensando: meu Perfeito. Deus, eu não ministro o curso ainda, o que que eu vou A fazer? gente não fala não, a gente Não. fala o Pix, né? Isso, Isso aí. Exatamente. Aí depois que o Pix cai, você fala: Meu Deus do céu! Agora vamos correr atrás. O Pix caiu, agora eu tenho que ministrar Agora o curso. tem que fazer. Mas assim, eu sempre fiz as coisas muito sem pensar muito. Então, eu peguei toda essa estrutura que eu vi que eu tinha, eu fiz uma autoanálise e aí o meu marido, ele é quem me confirma. Você Legal. realmente acha que eu estou preparada? Porque as clientes estão perguntando. E eu gravo conteúdo bacana, que eu não vejo nenhuma profissional falando de coisas tão profundas. Uhum. Sim. Eu acho que eu tenho um conhecimento para eu começar a ministrar curso. E ele, claro que você tem. Nossa, as pessoas elogiam e perguntam. Falei, bom, então Validou. vou. Validou, né? Isso. Uhum. Porque eu entendi também nesse processo que essa minha validação com ele, com meu marido, é parte também da minha infância. Tá. Então, tudo na nossa vida adulta tá ligado à infância, Sim, Uhum. tudo. né? Mas eu confio na palavra dele, na validação dele. E aí foi onde me deu aquela convicção. Eu vou estruturar o curso, preparar quando eu ver que está estruturado, principalmente a apostila. Sim. Aí eu vou confirmar e vou lançar. E aí lancei, já consegui algumas alunas, fiquei super feliz com o retorno. E aí uma cliente indicava a filha, indicava a amiga, a irmã, e eu consegui uma clientela boa e uma cartela boa de alunas.
Ela até levou várias alunas na Fantástica Fábrica de Tinha Empreendedores. bastante alunas lá? Tinha. É, Ela bacana. falou, Dani, vamos mandar mais uma Bacana. aluna. Eu, manda mais uma aluna. E uma das minhas alunas ganhou a Maca Desejo. Verdade. A gente ficou com ela até o final, na hora de descer com a Mac, ela marcou mesmo, ela falou. Sim. Meu, que legal, né? Fiquei muito E é feliz. importante, uma coisa que você me falou me chamou muita atenção. A gente brinca, né? Ai, vamos primeiro ofertar, né? Vamos primeiro fazer o Pix, por exemplo. Vou dar o exemplo da fábrica, né? Uhum. A fábrica era uma ideia e uma data. Isso. Ela era uma ideia, uma data e um sonho. Uhum. E aí, um dia, eu falei pra Ianca, vamos conversar com os palestrantes. Se eles toparem fazer, né? Aí a gente leva a sério. Aí a gente falou com 3 palestrantes. Não, Dani, pode contar comigo, eu vou. Lascou. Pronto. E agora? Já A criou gente vai um ter que compromisso, já não fazer. tem mais volta. Agora não tem É. mais volta. Aham. E eu acho que é muito bom pra nós quando Deus coloca a gente em situações assim, Uhum. de tipo, porque aí nos força a falar, não, agora você vai, Sim. agora você vai crescer. É como se Deus estivesse dando empurrãozinho. Não, agora vai, É né, querido? agora. Agora você tem a oportunidade que você tem de crescer. E é muito importante, porque às vezes as pessoas não se sentem capazes de fazer e param por Uhum. conta desse pensamento de incapacidade, né? Sim. E quando a gente é desafiado e somos levados a ser movidos por esse desafio, é aí que a gente cresce, né? Então eu acho que fica uma reflexão boa pra gente pensar Sim. se a gente tá parando em meio aos desafios, se a gente aceita o Pix e corre pra estruturar, Olha, pra entendeu? estruturar, né? Tem uma frase que eu vi na rede social, achei muito interessante, porque eu acho que ela representa esse acontecimento, que fala que crescer dói. Foi mesmo. Então, realmente, crescer dói. Por quê? Por conta desse desconforto. Porque quando a gente tem que sair da nossa zona de conforto, é algo desconfortável. Sim. Extremamente doloroso. Demais. Não é uma coisa muito bacana de início, porém, quando você vê que você tá dando conta e que tá dando certo, e depois, quando passou, igual quando passou o evento, você Você falou, ufa! pensa, gente, nossa! eu consegui, deu certo. E aí é muito. E só conseguiu porque teve a iniciativa. Exatamente. Só conseguiu porque Isso. saiu da zona de conforto, né? Sim. É isso mesmo. E é maravilhoso, né? Ah, Demais. nossa, muito bom. Agora, nós falamos de todo esse processo, dessa trajetória, né? E é muito legal a gente acompanhar. Mas existem muitas pessoas que estão no primeiro start, sabe? Que apertaram o botãozinho verde e falaram assim: eita, começou, e agora? Que conselho que você daria para uma lash designer, para uma profissional da área da beleza ou para uma empreendedora, pode ser de qualquer Isso. nicho, né? Uhum. Que conselho você daria para quem está começando agora? Primeira coisa é você curtir o processo. Eita. Esse é Porque difícil, né? Porque é difícil. E o processo, nós temos o defeito de querer pular e já ir para a parte boa. Porém, quando você aprende a curtir o processo, você consegue olhar para trás e ter orgulho do que você passou, da sua trajetória. E o medo é uma coisa que barra muitas, inclusive as minhas alunas, eu bato muito nessa tecla com elas, porque o primeiro obstáculo que aparece, elas desanimam, quer desistir. E eu, gente, mas calma, é só um obstáculo. Se esse passar, vai surgir outro, e quando passar o outro, vai surgir outro. sempre. Nunca para de vir. Agora, o medo, ele faz parte de empreender. Então, se você tá com medo, que bom, mas vai com medo mesmo. Sim. Essa também é uma frase que eu guardo comigo e eu levo, porque eu sempre tenho medo na hora de fazer uma coisa pela primeira vez. Uhum. O Nem podcast, fale. o podcast foi uma novidade para mim. Eu fiz um em formato de live presencial, foi o primeiro. Senti medo? Senti, mas eu falei, não, bora, eu vou fazer. É uma experiência, é algo novo, uma coisa pro meu currículo de experiência para eu passar. E Perfeito. então eu não admito para as minhas alunas e eu deixo como dica não paralisar por causa de um problema. Problema independente do tamanho. Sim. Sempre vai existir. Aquele lá ele vai passar, vai vir outro, vai passar, vai vir outro. Porém, sempre quando você supera um problema, você fica mais forte. Passou outro problema, você fica mais forte. Então tem que aprender a ser resiliente. É uma coisa que a gente fala, né? Que na verdade o processo é a bagagem que a gente precisa carregar, né? Uhum. Eu tô gravando, dando spoiler. Nós estamos gravando a Fantástica Escola de Empreendedores.
E quando eu comecei a gravar as aulas Uhum. e eu estruturei o curso, eu falei, vou começar a falar sobre todas as aulas, os conteúdos. Uhum. E quando eu comecei a trazer cada um dos conteúdos, eu comecei a me lembrar de várias coisas que eu passei e que na hora eu falei, gente, como é difícil ser empreendedor. E na hora que eu tava gravando ali o conteúdo que eu pude usar de exemplo, eu falei, poxa, me serviu de bagagem. Serviu de bagagem, Sabe, né? se eu não tivesse essa bagagem, se eu não tivesse passado. E às vezes a gente olha para nossa trajetória e pensa assim, por que que precisa ser tão difícil? Parece que para os outros não é mais É, fácil. parece. E você olha e fala, por que que precisa ser tão difícil? Mas aí, ao mesmo tempo, a gente olha e entende que a bagagem que a gente precisa ter. Porque quanto mais bagagem a gente tem, mais autoridade, mais propriedade a gente vai ter para falar e para dar de exemplo e para Uhum. inspirar e para ajudar a transformar vidas, que eu acho que é o principal, né? Aham. Eu ia falar mesmo sobre esse aproveitar o processo, né? Poxa, Sim. aproveitar o processo. Porque assim, o processo dói, Ai, né? dói. O processo Dói ele mesmo. dói. Dói assim, dói muito, né? Muitas vezes, né? Muitas vezes dói muito. Sim. Quando você fala em aproveitar o processo, fala um pouquinho mais, né, sobre isso. Como que uma pessoa ela pode estar nos assistindo agora e Socorro. pensar assim, né? Tá, mas assim, a Vivi, o Dan e a Dani, eles não têm noção do meu processo, né? Eles não sabem o que que eu tô passando. Para eles estar aí falando é fácil, né? Sim. Mas o que que seria, né? Como que uma pessoa, né, assistindo agora, que está iniciando, que está passando uma Uhum. pedreira, né? Sim. Como que você pode aconselhar essa pessoa a aproveitar essa dificuldade e dor dela? Como que a gente falaria? Por parar de se colocar na posição de De vítima. vítima, Boa. ótimo. Porque o processo, ele é sofrido. Mas Isso. você não tem um objetivo? Sim, Todo mundo tem um exatamente. objetivo, você quer chegar lá. Então, encara. Para de se pôr na posição de vítima. Ai, mas agora aconteceu tal coisa. Ó céus. Exatamente. Legal. Quando eu fiz o meu primeiro curso online na pandemia, eu não conseguia escrever. Porque uma hora eu tava dando mamar para um, outra hora eu tava trocando fralda, outra hora eu tava com os dois no colo. Então minha mão nunca tava livre. Então o que que eu fazia? Eu tenho até hoje guardado para me lembrar disso. Eu tenho um caderninho que eu ganhei de uma amiga, todo coloridinho. E aí, quando falava uma palavra que era importante e aquela palavra ia me lembrar daquele conteúdo, Uhum. eu anotava só a palavra. Quando passou para a parte dos materiais, que daí eu tinha que saber todos os materiais, aí eu ia anotando. Aí eu corria, voltava, peraí, depois da cola era o quê? Aí eu ia anotava. Aí ela falava todo o restante, eu tinha que voltar. Não sei quantas vezes eu voltei para marcar toda a lista de material. E aí, nesse caderninho, ele me lembra que não importa o problema, você consegue. Meu Com marido, ele certeza. tirou uma foto, ele gosta de às vezes tirar as fotos sem eu perceber, mas é bom para você ver que o processo, ele foi difícil. Dica para os maridos. Exatamente. Você vê sua esposa lá lutando, tira uma foto que depois ela vai sentir orgulho do processo, do que ela passou. E a foto é exatamente essa, tá? O notebook aberto na aula e eu com um no colo, o outro no outro braço e a minha menina do meu lado, que era minha companheirinha, estava assistindo junto e eu assistindo a aula. Não é fácil, é difícil. Quando eu comecei a atender a domicílio, eu tinha que carregar aquela mala enorme, pesada. a maca, Sim. fora o material na mão. Mas eu não me coloquei na posição de vítima. Não, é o processo para eu melhorar. Se eu quero melhorar de vida, se eu quero poder oferecer uma condição melhor para minha família, Isso. é um processo, eu vou ter que passar Sim. por isso. E isso me deixou mais forte. Então eu nunca admiti me pôr numa situação de coitadinha. Vitimismo, né? Exatamente. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa, Exatamente. né? Isso lá. Sabe o que eu me lembrei? Quando eu fui fazer o meu primeiro curso de cílios, foi presencial. E foi com uma professora muito, muito boa, só que ela era canhota. E na hora dela me ensinar, ela me ensinou com a mão trocada. Como se eu fosse canhota. Só que eu não sou. E foi muito difícil para eu aprender. Porque Imagino. pensa, a mão que você tem, a precisão para. A minha mão tremia. Aí eu falei, gente, isso daqui não vai dar certo, Meu não. Deus. E eu aprendi com a mão trocada. E no começo, eu não tinha me atentado a isso. Ela Uhum. falou, não, às vezes eu mudava a pinça de mão e ela falava, não, é com a outra mão. Difícil, E ela. né? E Difícil, foi pô. muito difícil. Imagino. E hoje eu sou ambidestra para fazer os cílios com as duas mãos. Olha. E demorou um tempo para eu Sim. perceber. Uma vez eu estava fazendo uma prática assistida e a pessoa falou assim para mim: Nossa, Dani, você é canhota? Eu,
mão. Aí ela falou assim, Nem mas percebeu. você faz com a mão trocada. E aí, na hora, eu destroquei a mão e aí eu fui tentar, e eu fazia com as duas mãos. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes eu falei, né, pra Aline, que é uma amiga nossa, minha pastora, isso aqui não é pra mim, gente, porque olha como que é difícil. E Uhum. depois eu fui ver que o meu processo realmente foi muito mais difícil. Poderia ter sido infinitamente mais fácil. Aham. Mas foi muito difícil. Só que isso pra mim hoje é algo que me diferencia. É algo que eu Exatamente. aqui eu faço com essa mão e aqui eu faço com essa mão, entende? Quem Na que hora- faz isso? Então, Eu até agora, diferencial, né? até agora não tinha conhecido, conheci a Dani. Aí, ó. Pois é, agora você conhece. Legal, né? Mas, tipo, foi algo que eu passei que eu pensei, meu Deus, Sim. sabe? Como é difícil passar. E se eu tivesse parado, se eu tivesse falado, não vou fazer, Uhum. hoje eu não faria com duas mãos, né? Hoje. Então, eu acho certeza. que é importante a gente manter o foco e mesmo que seja difícil, a gente segurar firme no processo, né? Muito Sim. bom, né? Exatamente. Então, maravilha. Então, esse conselho, né? Esse conselho de, aproveita o processo, curte o processo, não se faz de vítima. Se Uhum. você tem um objetivo, saiba que ele vai custar caro, Uhum. saiba que vai ser dolorido, mas segue em frente, né, Uhum. Vivi? Agora, para que a gente também parta para um outro lado do empreendedorismo, né? Ih. A gente precisa se Ai, ai. lembrar e É. também a gente precisa mostrar, né? Mostrar para esses novos Vida real. empreendedores Uhum. a vida real. Eu queria que você falasse um pouco sobre erros, né? Erros que você já cometeu, coisas que você fez, mas que não faria mais, né? Sim. Embora o erro também faz parte do processo, também Sim. te fez chegar onde chegou, né? Uhum. Mas coisa que você fala, olha, isso daqui, se você puder evitar, né? Evita, né? Você não Sim. precisa errar para aprender. Você pode também aprender com os meus erros, né? O que Com você traria pra certeza. gente? O famoso Pix em casa. O Ai, Pix em não. casa eu já fiz por medo de perder a cliente. Eita. Confundir a cliente com amiga, porque tem aquela cliente, principalmente a que quer fazer o Pix em O Pix em casa. casa é o fiado. Exatamente. É. Fez Isso. aqui, quando eu chegar em casa eu pago. Exatamente. Tá. E essa cliente é aquela que te Socorro. chama de amiga, é aquela que Sim. mostra que ela é super íntima Uhum. e ela vai certinho. Porém, depois, quando você para observar, ela vai indo certinho até ganhar a sua confiança. E aí ela Deus. começa a pedir para fazer o Pix em casa, você deixa a primeira vez, deu certo. A partir da segunda, aí demora para fazer o Pix, aí Aí no faz. próximo já No fala, próximo, deixa pra próxima, isso, né? desconta na próxima, ou então, ai, meu marido vai fazer para você, aí já não é mais ela. Então, não deixem para fazer o Pix em casa. Essa questão de você morrer de medo de perder a cliente, eu acho que esse é um erro brutal, porque nós nos diminuímos Sim. como profissional, Sim. onde você é insegura, você não se enxerga o suficiente, profissional o suficiente, para você impor as suas normas, para você se posicionar. E aí Sabe o seu valor também, né, Vi? Isso. E aí você tem tanto medo de perder e as clientes também percebem isso. E é onde elas querem impor as regras delas, elas vão colocar as regras delas. Ah, hoje você não faz um pouco mais barato? Ah, mas eu sou uma cliente fiel, eu venho sempre. Não tem um descontinho para mim? Sim. E aí começa a fugir ali do seu controle. Uhum. Então você começa a dar um desconto, você começa a deixar fazer o Pix em casa, ela começa a te deixar na mão, marca horário, não vem, não dá satisfação. E aí você manda mensagem: ah, esqueci. Então você começa a ser desrespeitada Isso. por não se posicionar por medo de perder cliente. Eu acho que esse é o pior erro que uma Então, profissional pode cometer. E eu acho que quando a gente fala de Pix em casa, na verdade a gente já perdeu essa cliente, né? Uhum. É só uma questão de tempo. Eu Sim. penso dessa forma, tá? Não sei se acontece contigo. Sim. Mas essa cliente, ela já é uma cliente que está se posicionando Uhum. para não comprar mais contigo. Uhum. Porque ela, no começo, ela, é o que você falou, ela vai fazer uma vez, da outra vez ela vai enrolar e ela vai ficar com vergonha de voltar. Aí, quando você pensar que não, ela já tá agendando em outro lugar. Aham. Só que nesse outro lugar, ela não faz o Pix em casa. Aham. Então, é muito complicado. O negócio de É atendimento difícil. ao cliente é muito difícil. E nós que somos da área da beleza, que não é uma área essencial, né? Como supermercado, como farmácia, que a gente sabe que são produtos essenciais. sim. A beleza
ela não é essencial, ela é luxo. A gente entende isso. Se a pessoa marca um cílio, se ela marca uma sobrancelha, ela marca a unha, Sim, é sim, um sim. luxo, Uhum. né? E a pessoa, a gente tem que ter essa consciência da questão da percepção de valor também, né? Até É. que ponto que a gente vai deixar a cliente meio que dominar ali, né, a situação, fica muito complicado. Eu sempre tive muita dificuldade, Vim, abrindo aqui um parênteses, ainda bem que eu tenho a Ianca hoje. Momento confissão. Momento confissão. Eu sempre tive muita dificuldade de falar não e de cobrar, tá? E meu marido que não me deixa mentir. E aí, posso fazer o Pix em casa? Não, tudo bem. Ah, não dá para passar o cartão agora? Posso passar o cartão na semana que vem ou quando meu cartão virar? E tudo isso a gente acaba, na verdade, a gente se desvaloriza, o cliente não compra mais da gente, e isso também a gente está chegando numa época que a gente vai trabalhar muito, né? Muito, Com fé em aham. Deus, toca aí. Amém, amém. Vamos trabalhar muito com fé em Demais, Deus. sim. E eu não sei como é que tá sendo para você, mas, por exemplo, lá, até as nossas clientes mesmo, a gente tem trabalhado com sinal. Não sei se você trabalha com sinal. Sim. E as clientes olham assim, nossa, tá pedindo sinal Pra mim, pra mim, eu sou de Lá no eu meio. já sou da família. família. Esqueceu de quem eu sou? Sim. Mas essa questão da cliente que é de casa é um erro muito comum. Para nós, principalmente nós empreendedoras que somos da área da beleza, é um erro muito comum, porque daí a gente acaba confundindo, né? Uhum. O profissionalismo com realmente com o valor que a gente tem, e aí ela também não tem essa percepção. Quando a gente não deixa muito claro Uhum. qual é o nosso valor como profissionais da área da beleza, Sim. aí a cliente também, para que ela vai pagar, né? Sim, Ela não vai pagar o Exatamente. nosso valor. entendi. É. Mas, Vivi, mas como que faz? Como que quando uma pessoa Boa, né, vai. fala, mas posso fazer o Pix em casa? Posso fazer depois? Marca aí só dessa vez. Como que a gente se posiciona? Como que a gente, sem ser grosseiro, Sim, né? aham. Como que a gente, sem perder uma cliente também, porque a gente também não quer perder o cliente, né? A gente Não. quer manter ali, né, por bastante Sim. tempo. Mas como que a pessoa que está assistindo a gente, né, ela vai saber, ela já entendeu que Sim. não deve fazer, mas como que ela deve agir? Tudo faz parte do branding. Boa. Sim. Então, é outra coisa que eu aprendi que a gente tem que entender de branding. Empreender, ele vai muito além de só o atendimento. Uma Boa. coisa puxa a outra. Uhum. Por que que tem que entender de branding? Porque quando você entende que você é a sua marca, a Uhum. sua empresa, você representa a sua empresa, aí a sua postura muda. Mas para sua postura mudar, também o externo tem que mudar. Então, a Legal. vestimenta, cabelo, a forma como você aborda suas clientes. Não Sim. adianta você querer atender como se você fosse de casa, como se você estivesse em casa. Então, super à vontade Certo. e exigir um posicionamento ali. Não vai acontecer, Não mesmo. não vai rolar. Então, para acontecer esse posicionamento, tem Tem um toda uma contexto, estrutura. Exatamente. né? Tem um Então, tudo contexto. tem que conversar. Você tem que se portar como uma profissional séria Uhum. para que sua cliente te leve a sério. Perfeito. E aí, na hora de conversar também, às vezes a profissional esquece que a cliente, por mais legal que ela seja, ou mesmo se for amiga, mas ali é o profissional. Uhum. Então, não Exatamente. pode se empolgar muito também na conversa e deixar ser algo muito informal demais que sai do profissional. E aí você também não vai conseguir impor algumas normas do Os estúdio limites, né? exatamente É. para essa cliente. Então também você tem que saber o seu limite como profissional. Eu posso conversar, porém até aqui eu não posso expor demais minha vida, eu não posso exagerar demais na conversa, na gíria, no Uhum. palavreado. Eu tenho que saber me portar, me Me vestir. posicionar. E aí sim, você entra com aquele recado. Eu gosto muito de, quando eu agendo uma cliente, enviar um recadinho para ela, Uhum. com tudo que é importante. No meu caso, que o meu estúdio é na minha casa, eu peço para Uhum. não trazer acompanhante. Explico que no pagamento via Pix tem que ser feito no local, mediante o comprovante. Uhum. Então, quando você manda esse lembrete para as clientes, Não, fica mais muito fácil. mais fácil. Na hora, você não tem que lembrar, olha, o Pix é na hora. Não fica Uhum. aquela coisa, aquele constrangimento. Sim.
né? Porque você já mandou, então a cliente também ela já sabe. E aí ela faz o Pix, ela já te mostra o comprovante, e aí você já Já verifica tá no seu instruída, celular. né? Já Isso conseguiu instruir ali, né? é educar, Educar. Boa, né? boa. Algumas profissionais falam que tem que educar os clientes, mas primeiro você se educa para Uhum. depois educar suas clientes. E elas super colaboram quando você também se posiciona. Se posiciona. Isso Muito tem a ver bom. com relacionamento também, né? Sim. Com relacionamento pré e pós, porque a gente fala muito sobre relacionamento pré. A gente fez o agendamento, a gente mandou a confirmação do horário, mandamos, não venha com rímel, não venha com isso, não venha com Sim. aquilo. Mas e o pós também, né? O pós faz muita diferença. Sim. Como que você vai acompanhar essa cliente depois? A forma como ela está sendo assistida. Uhum. Porque cílios é um serviço recorrente. Na área da beleza, as coisas são tudo recorrente. Glória a Deus por Uhum. isso, né? A gente gosta disso. Demais, A demais. gente gosta, as coisas são recorrentes. Sim. Então, a forma como a gente cria esse relacionamento com o cliente, eu acho que também estrutura para que esse tipo de coisa não aconteça, né? Sim. Muito bom. Agora, se você pudesse aceitar um novo desafio, mais um, né, Dani? Porque você já tem os eventos, a gente nem falou, mas você tem 2 eventos, 2 eventos. que é o Onça e Era uma vez. o Era Uma Vez, que são 2 eventos para Lash Designer, Não, para a área da beleza no geral. para a área da beleza no geral. Isso. Mas se você pudesse empreender em uma coisa completamente diferente, Sim. pode até ser na área da beleza, mas algo que te desafiasse, sabe? Uhum. Aqueles desafios que a gente gosta, sabe? Sim. Que mexe na nossa estrutura e você fala, socorro, e agora? Aham. O que seria? Já parou para pensar sobre isso? Já parei para pensar. Eu, na verdade, até é algo que, quem sabe, um dia. Olha, Então, eu penso em abrir várias franquias de salão de beleza. Então, é algo que eu investiria. Como não é a minha realidade no momento, é algo para o futuro, ainda penso. Então, ter aí uma rede de beleza, eu acho que é muito bacana. Uhum. Você ter vários estúdios em Legal. várias cidades e com o mesmo treinamento, com a mesma mentalidade, mesmo propósito. Uhum. Eu acho que seria isso. boa. Muito bom. Agora vamos fazer aquele momento do bate-bola? Bora pro Vai. bate-bola? Vai tu, vai eu? Vai tu, Então- pode ir. Vai na fé. Bora. Olha só, a gente vai fazer um bate-bola, tá? Tá bom. Então, bateu, levou, tipo isso. Papum. Papum. Um empreendedor ou uma empreendedora que te inspira. Flávio Augusto. Boa. Um livro que todo empreendedor precisa ler. Mente Milionária. Boa. Um filme que todo empreendedor precisa assistir. Joy. Joy. Em Busca do Sucesso. Opa. Uma frase inspiradora. Dê pequenos passos diários, mas nunca pare. Boa. E uma palavra, em uma palavra, o que significa empreender? Resiliência. Perfeito. Resiliência. Perfeito, muito bom. Foi muito bem no bate-bola, né? Foi muito bem. Que bom. Maravilha. Vivi, nós estamos encerrando aqui esse Estamos episódio. encerrando o nosso Ah, primeiro Passou episódio. muito rápido, eu Passou achei. mesmo. A gente conversou Foi. muito. Passa voando, foi um bate-papo muito bom, muito Dava bom pra conversar mesmo. mais umas Dava 2 pra, vezes, eu acho. né? Sim, Mais um tava pouquinho aí, gostoso. né? Tava gostoso. Vivi, foi muito bom receber você aqui. Nós estamos encerrando esse episódio. Então, para essa câmera aqui, dê as suas considerações finais. Então, para você, empreendedora que está perdida, que está frustrada, não sabe por onde começar, como prosseguir, nós temos o Onça Power, que é um movimento para empreendedoras da área da beleza, onde ali você vai ter toda uma estrutura, vai aprender todos os passo a passo que foram falados aqui no podcast para se tornar uma empreendedora de sucesso. E vocês me encontram também no Instagram, no @estúdio_vivi_bedin. Vivi, muito obrigado. Foi muito bom, de verdade, tá? Foi muito bom. Foi um aprendizado. Aprendi aqui nesse episódio. Aliás, eu tinha certeza, né? Tinha certeza que isso ia acontecer. Foi um Ai, bate-papo muito gostoso. De verdade mesmo. Tá abrindo meu coração aqui. Estou obrigada. muito feliz de ter recebido você, de você ter aceitado, né? Topado esse desafio, de estar aqui com a gente. Obrigado
mesmo, tá bom? Eu Mesmo que mesmo. agradeço, E meu para você que está acompanhando a gente até o final, né? Você que chegou até aqui o Boa. final do episódio, Uhum. não se esqueça, tá? Se você tem vontade de ser um dos nossos patrocinadores, os nossos contatos estão na descrição desse vídeo. E se você também tem vontade, né, de estar aqui, assim como a Vivi esteve, participando aqui do nosso podcast, também os nossos contatos estão aí na descrição. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a Beijos. Foi próxima, maravilhoso. beijo. Muito bom. Tchau.